Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você está nos assistindo. Pessoal, hoje é o nosso segundo episódio do podcast Mariana Primo, né? Sou cirurgia dentista, com a Graziela Scomparin, influencer, e a gente veio para ter um papo descontraído sobre saúde. Hoje a nossa convidada é a doutora Diana Pico, né? Primo sou eu. A doutora Diana Pico, que a gente já se conhece há pouco tempo, né? Pode colocar a foto aí, por favor. Então, a Diana, ela é uma boituvencinata, a gente apertava a campainha na rua da minha avó. Quem nunca, né, gente? Eu lembro muito bem disso. Que hoje disso. é Expedicionário Souza Filho, gente. É centro da cidade, a gente apertava a campainha e saía correndo. E a gente trabalha junto já faz muito tempo, desde que a Diana voltou, ela está na clínica com a gente, faz a parte de ortodontia preventiva e corretiva, que a gente, na parte de ortodontia preventiva, a gente chama de ortopedia, né? É uma outra nomenclatura. E agora a gente vai falar quem é essa menininha, né? Como ela chegou até aqui, a caminhada e porque na verdade a Diana, ela diferente da nossa primeira convidada, ela é daqui, igual a eu. Então a gente tem muita história de infância juntas, crescimento, né? A gente viu essa cidade que acabava no cemitério, era a última casa praticamente no cemitério, e hoje está imensa, né? Toda essa mudança aqui, que para nós, como profissional, foi excelente, porque abriu campo de trabalho, senão talvez hoje a gente tivesse não tivesse aqui, tivesse que estar num grande centro, né? Além disso, ela tem a Dona Formiga, ela na verdade, ela vende droga, depois ela conserta. Verdade? Eu não sabia disso. Ela tem a Dona Formiga. Olha. Não, brincadeira, não precisa, a gente pode comer doce e escovar o dente depois, né? A gente pode fazer isso. Com certeza. E aí, Grazi? Quero me apresentar, né? Para quem não me conhece, Grazi. Também sou nascida aqui em Boituva. Amo essa cidade, inclusive, realmente foi como a doutora Mariana falou, a cidade cresceu muito, né? E também sou da época do SESI, aqui das meninas, né, gente? Do Centro Educacional SESI, o famoso, né? E estou aqui para representar vocês aí de casa, né? Porque o nosso intuito maior aqui é não ficar muito na técnica, né? Isso. Mas sim para tirar as dúvidas de uma forma leve, descontraída. E eu já estou preparada aqui com as perguntas para fazer. Quem tiver comentários, como no podcast anterior ele é gravado e provavelmente sempre será gravado por causa da gente ser mãe, trabalhar fora e ao vivo ainda fica um pouco complicado, deixa as perguntas, daí a gente passa para a doutora Diana, ela responde depois, tá? E também eu também posso responder a parte odontológica que precisar. Hoje o bate-papo vai começar falando um pouco dessa menininha que está ali no telão, se o Gabriel puder focalizar mesmo, para ela falar como ela chegou até aqui, né? Dá para focalizar um pouquinho, Gá? Pode falar. Olá, eu sou a Diana, eu trabalho na parte de ortodontia e ortopedia na MOR, odontologia, e eu comecei assim, sempre estudei aqui em Boituva, desde igual a Grazi comentou, estudamos lá no SESI. Depois eu fui colegial, fiz a minha faculdade, minha formação em Sorocaba, na Unip Sorocaba. Depois fui-me embora para o Rio Grande do Sul, casei, fui-me embora para o Rio Grande do Sul e lá eu fiz a minha especialização de ortodontia. Depois de anos lá no Rio Grande do Sul, o trato era ficar 5 anos, fiquei 11, um pouquinho a mais. Retornei de volta para Boituva, falei, vamos começar na parte, né, a clínica, consultório, tudo. E daí tive o convite da MA para ir trabalhar com ela na MOR. E de lá, desde que eu cheguei, estou até hoje. Mas quanto tempo já que a gente está junto? Vamos ver, eu acho que faz... Quantos anos tem Maria Clara, Ana? 7. 7, então faz 8 anos. Porque eu fui para lá quando você estava grávida na Maria Clara. E como que foi assim, doutora Diana? Você sempre gostou dessa parte? Não. Nunca imaginei odontologia. Não era do tipo que pegava as bonecas? Não, eu queria medicina. Primeiro ponto, sempre quis medicina na minha cabeça, medicina. Daí eu passei em odonto e veterinária. Eu falei, e agora? O que eu vou? Falei, vou
migrar para odonto. Eu acho que me identifico mais. Caí de paraquedas. Nem sabia o que era direito, não tinha ninguém na família, nada, nenhuma referência. Fui. E daí eu acabei apaixonando, graças a Deus, né? Para felicidade do meu pai também. A gente acabei adorando a odontologia e foi indo. Daí, depois que eu me formei, trabalhei um pouco na área clínica, fazia de tudo. Clínica, restauração, tudo. Falei, deixa eu ver o que eu mais gosto para seguir o rumo, né? Daí, por influência de um amigo, que era ortodontista na clínica que eu trabalhava em Santa Maria, ele falava, Diana, você precisa da orto, você precisa fazer orto. E começou a me puxar para o consultório. Não, vim aqui para você ver isso, isso. Acabou fazendo na minha cabeça e eu fui me especializar em orto. E Olha, acabei gostando. Bacana. Só mais um detalhe, a Diana, ela é filha do João Pico, né? Sim. E assim, estou falando do pai, porque o pai dela ela trabalhou com meu pai no Sim, Banespa. a gente se conhece. Então, eles são banespianos. Gente, Banespa, hein? Antigo Lembro do Banespa. Então, já é lá atrás, né? Que hoje é o Eu já tô Santander. me sentindo velha já. E a gente compartilha muitas histórias engraçadas daquela época, assim, de pequeno, né? De Sim. viagens, porque são sobreviventes daquela época do banco que sofreram, mas Com graças a Deus certeza. estão aposentadão agora. Conseguiram, né? Chegaram até o final. aposentar. Chegaram até o final. É, né? Então, agora, Gá, põe a segunda foto para a gente dar uma olhadinha aí. Ela está se formando, parece que você falou para mim que é o seu... Lá em Santa Maria, essa Isso, meu foto. primeiro consultório. Com a Meu sua primeiro irmã. consultório, isso. A minha irmã estava lá, ela ia nas férias, minha irmã é formada em enfermagem, mas nas férias, porque nessa época eu fazia muita cirurgia no consultório. Lá na clínica ninguém gostava muito, eu fazia muita cirurgia. Inclusive, quando eu vim para cá, eu fazia muita cirurgia para a Má, porque a Má estava sem bucomaxilo. É verdade. Daí Eu falava tá para ela, vai se vai precisar em especializar. bucomaxilo. Eu falava, não, eu sou ortodontista, eu tô quebrando um galho. E daí ela era enfermeira, ela ia lá nas férias para ficar lá, me auxiliando, gostava da parte, né, de cirurgia. Esse é meu primeiro consultório lá em Santa Maria. Foi onde eu comecei mesmo. Que bacana, né? É, recém-formada, novinha ainda. E aí a gente vai introduzir aquilo que eu falei, né, sobre a ortodontia. No podcast passado eu comentei aquela historinha da diferença da ortopedia com a ortodontia, né? Que a ortopedia, ela pega a casinha em construção. Você que sempre falava essa frase. Sim. Né? Até você citou, né? Sim, a ortopedia, criança, casinha em construção. A gente faz o que a gente quer. Quer levar um pilarzinho para cá, quer aumentar a sala, a cozinha, a gente faz o que quiser. Adulto reforma. Às vezes, dá para reformar e ficar bem Diana reformadinho? Dá, claro que dá. Mas às vezes a gente tem algumas limitações, como qualquer reforma da gente, que às vezes a gente quer fazer certas coisas, não dá. Mas dá para fazer bastante coisa também. O que eu falo, assim, que na verdade é que a gente não quer dizer que a ortopedia de adulto é importantíssima, né? A ortodontia em adulto. Sim. Mas na criança ela tem que ser mais divulgada. Existe uma lenda urbana, né? Que não, tem que esperar cair todos os dentes para procurar. E não é bem isso, né? Sim. Até eu quero fazer uma pergunta, aproveitando, né? Com quantos anos, né, doutora Diana, você acha que o pai e a mãe devem levar o filho, né, para estar verificando realmente a questão do dente, a posição dele, se estão corretos? Eu preciso esperar o meu filho perder realmente os dentes ou não? Eu consigo corrigir isso? Em qual momento, né, da criança? Não existe, eu costumo brincar, porque muitos pais perguntam isso, muitas pessoas perguntam isso. Não existe uma receita de bolo. Por exemplo, preciso tratar com 6, 5... Vai depender do problema esquelético, do problema dentário, do problema de desenvolvimento de cada criança. Tem crianças que têm um problema de desenvolvimento que, assim que diagnosticado, ela tem que ser tratada. Não dá para esperar. Tem crianças que a hora de agir é num surto de crescimento. Tem crianças que a gente só vai agir depois de todas as trocas dos dentes permanentes. Então, não tem um padrão. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Agora, uma coisa importante que todo mundo fala, que criança, a melhor época de levar é de 6 a 7 anos. O povo fala isso porque o que acontece? Uma criança de 7 anos tem que ter passado, toda criança de 7 anos tem que ter passado pelo menos por uma avaliação de um ortodontista. E é muito importante essa fase de 7 a 9 anos, porque é quando a criança entra num surto de crescimento. Então, é muito importante. Algumas crianças entram um pouco mais cedo, outras um pouco depois, que na maioria dos casos a gente consegue muita coisa, a gente não pode perder essa curva de crescimento, esse surto de crescimento infantil.
mas não é um padrão. Tem crianças que o ideal é tratar com 5, com 4 às vezes. Então, tem que passar. Na dúvida, leve Leva. para uma avaliação de um ortodontista. Agora, toda criança que tenha 7 anos, pelo menos, tem que ter passado por uma avaliação. Entendi. É muito importante. Assim, esclarece muita coisa, porque realmente foi o que você falou, né? A gente entende que tem que levar. Deixa que agora tá com o dentinho de leite lá, deixa cair. Acha né? que não dá para. Tem que ser depois de todas as depois trocas. Que for trocando. Tem crianças que vai chegar e falar assim: não, o melhor momento para tratar, nós vamos ter que esperar e entrar depois de todas as trocas. Tem criança não, o que a grande maioria não. A gente já entra. Desculpa cortar. Uma pergunta que me surgiu agora é assim: se eu tenho um pai e uma mãe que usaram o aparelho, ou de repente eles têm a dentição torta, eu tenho probabilidade de ter meu filho assim? Com certeza. Genética é fundamental. É Uhum. lógico que certas coisas, como hábitos deletérios, chupeta, dedo, tudo isso vai interferir. Mas a genética conta muito. Na verdade, o brasileiro, quase que 100%, porque nós somos uma mistura de raças. De raças. Então, às vezes, você herda a genética de ser minhonzinha da mãe e dos dentão do pai. É legítima, assim. Base óssea da mãe, dentes do pai, e assim vai. Entendi. Então, por isso que o brasileiro tem tanto dente torto, né? É um Sim. país que você vê que tem uma discrepância pela mistura de raça. E realmente, né? A grande maioria das pessoas precisam, né? Fazer alguma correção. Sim, a maioria. E principalmente o que acontece no mundo que a gente vive hoje, os alergênicos da vida. Muitas crianças, muitas pessoas com alergia, tudo, não respira direito, desenvolvimento, então vai precisar. Em consequência também do mundo de hoje, né? E mastigação. A gente tem preguiça de mastigar. A criança tem preguiça. Dá um pedaço de cenoura crua para uma criança. Ela tem preguiça de mastigar. Quanto menos a gente mastiga, menos desenvolvimento. Então, tudo isso é consequência de falta de espaço também. Entendi. E no último congresso que a gente teve, né, antes da pandemia, um dos tópicos foi que a tendência do futuro é cada vez a gente ter menos espaço na arcada das crianças. Puxa. Então, põe a criançada para comer cenoura. Colocar a criançada para comer cenoura. Tem que mastigar. Mastigar. Na verdade, eu dei um desafio para a Diana na pandemia, que eu falei, Diana, vamos estudar sobre DTM, né? A gente começou a estudar em 2019. O que é DTM? É a parte articular, da articulação. Uma parte nova na odontologia, a gente comprou com o curso online, estudou junto, desenvolveu o método. Agora eu fui estudar laser em São Paulo e foi muito bacana. Você sabia que a dor de cabeça frequente pode estar associado só à sua mordida? Sim, sim. Porque uma mordida errada vai propiciar um encaixe errado dos dentes. Os dentes não encaixando adequadamente, a gente vai acabar sobrecarregando essa região da articulação, que é a ATM, e vamos causar uma desordem nessa região. E essa desordem causa dores de cabeça, vários fatores, dores musculares, dor no fundo de olho, dor de ouvido. Muita gente a gente pega no consultório, otorrino nos indicando, porque vai fazer trocentos exames, não tem nada no ouvido. Procura um ortodontista, procura um dentista. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque eu lembro quando eu tive um canal, gente do céu, como a minha cabeça doía. Sim. Parecia que assim, eu acho que realmente é tudo junto. Tem tudo junto. Tem toda essa Faz ligação, parte né? do complexo, o indivíduo completo. Nossa, eu lembro que parecia que eu ia ficar louca, como minha cabeça doía. Minha mãe fala que sempre tem que... Desculpa. Minha mãe sempre fala que a gente tem que... Todo dentista tinha que ter dor de dente para ser bom. Para ser bom no atendimento, saber, né? Sim, para sentir na pele, né? É verdade. O que o paciente passa, né? Agora eu vou ter que começar a fazer técnicas de voz, né? Já que eu tô virando uma apresentadora. Não pode mais ficar com a voz assim, ó. Sensual, né? Eu queria mandar um beijo pra Ana, que acordou às 7 horas hoje para me maquiar, Ana Carolina. E ela tá grávida de um menino e acordou 7 horas, estava lá para me ajudar, porque eu não sei nem passar batom direito. Eu sou uma menina que entra pro consultório e não sabe nem se maquiar. Obrigada, Ana. Um beijo. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Em relação, nós falamos de criança, né? Para estar começando a usar o aparelho. E em relação ao adulto, tinha, né, pelo menos, até depois conversando com a doutora Mariana,
eu percebi que não existe muito uma regra também para se usar o aparelho. Na minha cabeça, só ia corrigir se fosse criança, né? E aí, vendo, claro, umas amigas, eu falava, nossa, mas será que elas estão colocando, né? Porque pelo menos na minha época era, eu queria colocar óculos e aparelho, eu achava lindo. Falei assim, será que, né, elas estão colocando porque acha bonito? E Olha sapatilha só. de ponta, né? É. Então, Como? hoje em dia, o que acontece? A ortodontia evoluiu muito. Antigamente, quando eu falo antigamente, era coisa assim, de 15 a 20 anos atrás, 90% do público, dos pacientes do consultório ortodontista, eram adolescentes. Não se tratava muito criança, uma minoria sem problemas mais severos, e o adulto. E um dos motivos do adulto não querer pôr aparelho, não vir para o consultório, era o quesito dor. O adulto normalmente já tem a vida corrida, a vida agitada, ele não quer ter um incômodo, uma dor, um desconforto que seria o aparelho. Vindo isso daí, a ortodontia desenvolveu muito em técnicas, em fios, em coisas que tornam o tratamento mais confortável, visando principalmente o público adulto. Hoje em dia, dos pacientes do consultório ortodontista, mais de 40% são pacientes adultos. Olha só. Ou às vezes que não queriam na época, porque, ou Por não algum podiam. motivo, não tinham condições. Condições, vezes, né? agora são adultos, podem pagar o seu tratamento, ou deram preferência, vou fazer para os meus filhos primeiro, agora os filhos estão crescidos e agora querem. Não tem uma idade. O que tem são certas coisas que a gente pode ou não pode fazer no paciente adulto, às vezes por causa de alguns probleminhas que o paciente já tenha na boca, como um problema de um paciente que tem um problema periodontal, alguma coisa, mas não tem contraindicação no paciente adulto. Inclusive, a gente tem bastante casos na MOR de pacientes já adultos, assim, terceira idade. Meu sogro Olha! colocou aparelho. Sim, porque o que acontece? Muitas vezes o paciente terceira idade, eles queriam fazer implante, não podiam na época ou não tinham aquilo como prioridade, agora eles querem pôr, eles podem e querem pôr implante. Daí ele chega lá para o especialista de implante, ótimo, né? não tem espaço, preciso de movimentação de aparelho para poder colocar o implante, ou para uma reabilitação protética. Então, a gente pega muito pacientes nessa idade também. E o é meu muito sogro, comum. ele tem o dentinho bem cruzadinho, sabe? Ao contrário. E ele não se implicava com isso. E eu falava para ele, a gente precisa melhorar isso, por causa do futuro. Aí um dia a Maria Clara é sinceridade pura, ela olhou para ele, vovô, por que o seu dente é do dinossauro? Mas aí ele... Aquilo incomodou, né? Aquilo ficou na cabeça. Quando a criança fala... Daí ele agora ele convenceu, tá lá Tá de aparelho. Estamos corrigindo. Então não tem uma que idade. Bom isso, né? É bom. De saber que dá para corrigir ainda, né? Dá para fazer muita Na coisa. alimentação, assim, quando você corrige, iniciando a terceira idade, isso vai facilitar bastante, porque o idoso ele tende a ter uma higiene mais precária. E o dente fora de posição, apinhado, ele acumula muito tártaro, muita sujeira, Sim. né? Dificuldade na higienização. Dente bem posicionado, mais fácil para cuidar, né? E às vezes, principalmente a pessoa mais idosa, mais dificuldade, coordenação motora, essas coisas assim. Sim. Então, o dente bem posicionado, mais fácil de limpar. Então a gente tem uma gama de tratamentos muito, muito maravilhoso aí na ortodontia. Sim, muita possibilidade. também, Hoje abriu o leque para muitas opções, né? O que acontece, Diana, agora acabou a moda, mas quando essas crianças começam a pôr brackets ou vão... Gente, infelizmente, que não está com a qualificação completa, pode acontecer o quê numa criança dessa, num adulto, numa ortodontia mal feita? Então, a gente teve uma onda muito grande disso, né? Que assim, a internet propicia várias coisas maravilhosas, mas várias coisas negativas também. Pessoas trocando borrachinha por conta. Hoje eu vou com tal roupa, vou colocar borrachinha preta. Hoje eu vou com a roupinha vermelha, borrachinha vermelha. Eles chegaram até para o fio, porque não existe, gente, fio colorido. O povo começou a colocar até fio de cabo de vassoura para ficar o fio colorido. Que vê na internet fazendo isso. Graças a Deus essa onda teve, porque as pessoas começaram a entender que isso é prejudicial. Eu já cheguei a tratar pacientes, veio para o meu consultório, olhando assim, pedia documentação, reabsorção em todos os dentes. E daí investiga daqui, investiga dali. Faz 3 anos que eu não faço manutenção
e eu troco a borrachinha em Ah. casa por conta. A borrachinha tem um porquê dela estar lá. Não é acessório estético, é função. Inclusive, antigamente só existia borrachinha cinza. Começou a desenvolver cor por quê? Porque a gente começou a perceber que o colorido atraía mais os adolescentes que tinham um grau de falta no consultório, eles vinham motivados para trocar a cor. A única função dessa ser a cor. Então, isso daí é muito prejudicial, é sério, não dá para a gente fazer isso em casa e procurar profissional qualificado. Com Porque eu falo certeza. assim, ortodontia, fala assim, quanto mais a gente estuda, a gente vê mais difícil que é. Inclusive, para se formar em odontologia, são 4 anos de universidade, né, período integral. Ortodontia são mais 3 anos de estudo. Então, e tem muita clínica que às vezes faz um cursinho ali, põe um profissional para trabalhar, né? Tem que tomar bastante Muito cuidado. cuidado. Ó, eu sou formada há 20 anos, só que eu fui para um outro lado, eu fui estudar dor, então eu fui fazer canal, eu fui estudar muitas coisas, é a Diana que me ajuda, que mesmo eu sendo dentista, eu não tenho a capacidade que ela tem nessa área, né? Tanto que por que eu fui estudar ATM na pandemia? Porque eu estava com dor, eu tinha muita dor, entendeu? Daí eu falei, Diana, vamos estudar juntas, que é uma área muito nova, a gente até estudou, é um professor que chama Victor Ferzelli, pela internet, é um curso muito grande, completo. São muitas aulas bem completas, que ela passou a me tratar, agora eu entendo também, eu ajudo nos tratamentos, tudo, mas assim, por isso que é importante as especializações, os caminhos a ser trilhados e não o oba-oba do momento. Então, né? E principalmente lá na clínica, é raro eu pegar um paciente e falar assim, ó, eu vou tratar você. Não, assim, é fundamental a gente, olha esse paciente aqui, conversamos, Mariana, Thalia, a gente tem muita interação. A ortodontia, principalmente capério, porque não adianta colocar os dentes no lugar bem posicionado. Então, assim, é difícil um caso que a gente não consiga, precisa de um especialista de implante para conversar. É um conjunto, na conjunto. verdade, né? É difícil o paciente chegar e falar assim, não, só a Diana vai tratar. Não, normalmente a gente faz uma análise global e preciso de outros profissionais para finalizar o caso daquele paciente de ortodontia. Eu tinha um professor que ele é falecido já, professor Zaya, de endodontia, que é canal mesmo, ele falava que a odontologia é uma pizza, dividida em muitos pedaços. Ele falou, você tem que pegar um pedaço e falar, é esse que eu vou ficar. Mas você tem que conhecer a pizza. Ele falou, não adianta você não entender de odontologia e querer ser um super especialista, e também não adianta só querer entender toda a odontologia que você não vai conseguir abraçar o mundo. Não consegue. Por isso que hoje, além da inteligência, a inteligência do estudo, o QI que a gente diz, a inteligência de relacionamentos é muito importante, de você se entender e trabalhar junto com pessoas. Eu imagino que isso também seja para todas as áreas, né, Má? Sim, todas né? as áreas. Não tem como ser sozinho, né? Não tem como a gente uma crescer, coisa acaba bem completando sozinho. a outra e precisamos todo mundo se e ainda ajudar. mais, né, como vocês aí. Posso? Pode, manda ver. Tem, assim, durante quantos anos já faz mesmo, doutora Diana? De que profissão? Você já está 18 anos. Então, são 18 anos aí. Conta pra gente se tem algum fato engraçado que você falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Como que eu vou sair dessa? Aconteceu? A vida, né? No consultório dia a dia, assim, a gente tem trabalha com coisa professor que você poderia... sempre, né? Às vezes o que parece óbvio para um não é para outros, Sim. e assim vai. Um fato que me chamou a atenção uma vez, outro dia isso daí no início da ortodontia, né? Ainda na especialização em ortodontia. Colei o aparelho num menininho, 13 anos, tudo. Depois chamamos o pai para passar as orientações, menino menor de idade, precisa o pai estar junto para passar as orientações. E passando as orientações, falei, ó, ele vai ter que usar o fio dental, tudo. O homem me olhava assim. Não, ele é homem, doutora. E eu? Sim, assim, o fio dental, não, mas ele vai usar com passa-fio. Que é isso, doutora? Ele é homem. Daí que eu fui me tocar que ele tava achando que era outro tipo de fio dental. Ai, agora! Ai, gente. O básico do básico. Isso daí, Deus. ano 2008, 2000, sim, né? Não tanto tempo. E ele olhava assim, falei, não, senhor, é o seguinte. Daí fui lá, peguei, falei, fio dental é isso, de limpar.
A mulher tem isso em casa. Assim, mas não sabia para que é. Bem assim, daí depois que o paciente saiu, a gente até cai na risada, tudo fala assim, mas, né, às vezes a gente fica numa situação constrangedora, ela fala assim, mas será que ele tá pensando? Você não deve ter entendido Mas nada, né? O básico, Ele é homem, né? eu sei que Ele é homem, doutora. Na faculdade tem muito as coisas de faculdade são mais engraçadas. Sim, porque a gente acaba, né? Porque eu lembro que a minha amiga chegou rindo. Eu falei, que foi? Ela falou assim, não, o meu paciente falou que a próstata dele... Sim, a próstata, eles falam direto. Mas só que era uma mulher. Daí ela falou, eu acho que a senhora não tem próstata. Eles querem falar bonito, escuta a gente falando prótese. Eles querem falar, mas não sei se é mesmo. Daí eu que lembro. Aí eu tenho uma que eu tenho que contar, gente. Eu trabalhava no João Pastre, do lado da escola. E a criançada é muito levada. Tinha o velório do lado, né? E eu escutei as professoras reclamando que eles tinham fugido e ido encher o saco dos mortos lá, né? No velório. Quem nunca, Mar? Quem nunca Daí, foi lá no cemitério? Passou um deles, assim, e eu tinha muita intimidade com ele, eu brinquei com ele. Falei, que bonito, não? Você foi lá no cemitério. O que você foi fazer lá? Foi fazer bagunça. Ah, dona, eu fui, mas não fui só eu que puxei o bigode do morto. Então, assim, é coisa é gostoso, né? Trabalhar essas coisas, você vê. São pérolas da profissão. Pérolas da profissão. Acho que todo mundo, né? Que saía do SES, dava uma passadinha lá no cemitério. E aí, continua? Vou fazer mais uma... Na verdade, não é uma pergunta, né? Na verdade, o que você pensa daqui para frente? Você tem algum sonho que ainda não tenha realizado? Pode ser profissional ou também pessoal? Sempre temos, né? Sim, sempre temos. Põe para nós a foto da família atual da Diana, por favor. Sempre temos. Eu acho que um deles é, né? Filho, Sim. né? Criado, né? Filho estudado, poder aposentar, passear. Seria isso, eu acho que de sonho, né? Que a gente almeja, cada vez, né? Poder contribuir mais na profissão, seguir o legado. Acho que seria. Você tem quantos filhos? Um só. Um só. Um só. E você, assim, pensa, de repente ele seguir a sua profissão? Ou... Então, eu pergunto. Ele vira e mexe tá no consultório, vira e mexe tá escovando o dente do paciente dele. Né? Gosta. Mas. Agora eu vi. Coisa mais daí eu pergunto. Essa semana mesmo ele estava no consultório comigo, uma paciente perguntou: você vai ser dentista igual a mamãe? Não, eu vou ser o He-Man. O He-Man. Semana passada era o Power Ranger. Então. Verdade. A gente sempre tem esperança, né, Mar? Que ele siga a odontologia, pelo menos né? facilite, né? Porque, assim, às vezes essa herança que a gente não teve de consultório, tudo que a gente teve que construir desde o começo. Na unha, eles já teriam algumas facilidades que a gente não teve na nossa época. Com certeza. Mas tem que deixar eles escolherem o que eles querem. Eu fui um dia para a Unicamp, com o Matheus até, daí eu cheguei lá e com a Maria Clara. Cara, eu falei, vamos tirar uma foto aqui, né? Todo mundo tem que tirar na frente da Unicamp. Daí, vamos tirar uma foto aqui, né? Nossa, aquilo me deu uma sensação. Eu falei, nossa, como eu queria que ela estudasse aqui. Porque eu fui tão feliz ali, eu aprendi tanta coisa. A gente quer, né? Então, você quer. Mas você não pode forçar, né? Tem que ver se a felicidade deles é a mesma da nossa, né? Que às vezes a pessoa é artista, você vai pôr num consultório com sangue, não vai dar certo, né? Então, você sabe que... Eu acho que sempre você tem... Por mais que não seja seu filho, você sempre vai ter um sucessor. Se você gosta. Sim, eu também alguma coisa. Eu fico muito feliz de ver a Thalia desabrochando, que começou lá com a gente desde a faculdade, sabe? É uma sucessora que já está no caminho, que é apaixonada. Então, assim, eu acho que sempre vem um sucessor. O importante é um sucessor, para pegar o que você aprendeu. Você sabe o que você falou, né, de artista. Sabe que uma vez, eu falei assim, muito novinha lá, tinha acabado de abrir, eu estava lá no consultório, porque eu entrei trabalhar numa clínica em Santa Maria, com vários dentistas, né? Inclusive, os dentistas que trabalhavam comigo eram todos professores da Federal de Santa Maria, ó, responsa, né? Falei assim, meu Deus. É um dos primeiros pacientes que eu fui pegar no consultório para atender, quem senta na minha cadeira, um dentista aposentado. Falei, tá, recém-formada, tremeu na base, né? Falei, vou fazer uma restauração, tudo, fiz 1 hora e pouco lá restaurando. Peguei, olhei no final,
passar o fio dental, ponto de contato não tá legal. Falei assim, vou abrir, fazer de novo, tudo, mais 1 hora e pouco. Falei, tá. Daí, depois que eu acabei de atender ele, eu falei, seu Prado, me desculpe da demora, coisa assim, mas agora ficou legal. Ele, um senhor muito religioso, tudo, ele pegou e falou assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa para você. Se a gente não nasce com o dom de ser artista, a gente se esforça para chegar no sucesso. Quem se esforça já está no caminho. Eu falei, um conselho que a gente grava, né? Muito lindo, né? Eu falei assim, E você é falou do verdade, artista, ele né? falou assim, tem pessoas que nascem com Sim, talento. sim. Quem não nasceu, se esforça para chegar até ele. Um belo conselho. É. Eu recebi Pra vida. eu recebi um incentivo da dona Biloca. Acho que foi a primeira dentista de Boituva. De Boituva. Eu lembro que eu vi ela na feira, né? Daí ela é bem magrinha. Eu falei, oi, dona Biloca. Eu não sei nem se ela é viva. Acho que ela não é viva ainda mais. Acho que Não sei. Daí ela pegou e falou assim. Eu falei para ela, dona Biloca, eu sou dentista também, sou filha do Deja. Você sempre se apresenta, né? Gente de quem você é? Ah, Gente é de bem quem? isso. Eu sou Sempre fala o filha nome do Deja. pai. Ela falou, ai, filha, eu fui tão feliz na minha vida. Eu fui uma dentista tão feliz. Aquilo me deu um incentivo tão leve. Ela falou de felicidade, que ela se realizou profissionalmente. E pensa, ela é uma mulher formada quase 50 anos atrás, Que não né? tem as facilidades que hoje a gente tem, né? É, Porque hoje em dia você fala assim, você gosta. Todo mundo já começa a descer um monte de problemas, né? Que a gente enfrenta na Exato. profissão. Sim. Então é tão bom, né? Você pegar uma mulher formada há tanto tempo e é É. feliz na profissão. Isso é bom. Ai, uma olhou pra outra, porque que conselho bonito, né? bonito. Né? É verdade. É assim, ó, pessoas para falar em coisas negativas, eu acho que a gente encontra demais, seja em qualquer profissão, né? Claro. E vocês, principalmente da área da saúde, eu imagino o quanto vocês escutam, né? Com certeza, acho que as positivas, quando vem assim, acaba só motivando, né? Com certeza. É que pra gente que é da saúde, a gente, no começo que você tem carinha de criança, você tem que impor respeito. Depois de um tempo, você já impõe o seu respeito em relação a Sim. eles. Então, é muito difícil, ainda culturalmente, um paciente destratar um profissional da saúde. Existe, mas é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. A gente já tem um respeito, porque as pessoas. É sacrificado, gente. Não vou falar que é uma profissão que você vai falar, olha, é simples. Não, eu já saí de vestido longo de festa porque a pessoa estava com pulpite, ter que parar no meio da festa e Sim. atender. Então, assim, eu acho que é um. se doar também, se né? Um doar. exemplo mesmo é a pandemia. Quantos de nós dentistas pudemos parar na pandemia? Eu não parei. Home office para a gente não existe. Não existe. Então, E a gente querendo ou teve não, que ir para o aquele- consultório, paciente com aquela dor, situação paciente arriscada, com né? aparelho quebrado, machucando. A gente teve que ir. Muita gente, não sabia, vamos ficar isolados. A gente não teve que ir, isso. teve que Não ir teve se isso. adaptando, né? E teve que ir para o E consultório. quantas vezes eu preferia a Maria Clara no meu pai e na minha mãe, que eu sabia que ela ia estar segurando a barra lá bem com eles, porque ela fica bem. Porque eu tinha que trabalhar. Com Eu tinha que estar no certeza. posto de saúde, eu tinha que estar no meu consultório, porque dor de dente não espera. Ora, e nossa, e a gente se vestia que nem um astronauta, né? A gente ficou Sim. desesperado. Então, isso que eu ia falar, imagina o risco também, né? Na pandemia E até sem muita informação, a gente ia É. pegando aqui, pegando ali, e depois que começaram a vir estudos e informações do que a gente devia, não devia, né? eu acho que a pandemia ela veio também para mostrar que valores são outros. Com certeza. Né? Que quando a gente estuda marketing, ele fala assim: o seu maior concorrente na venda de um produto na área da saúde não é o seu dentista vizinho, não é o outro meu amigo. Eu sou amiga de muitos dentistas em Boituva. É a inversão de valores, que ele gasta R$ 5.000 num celular e ele Mas não faz um tratamento faz na um boca de um tratamento filho, de um por filho. exemplo. Sim, sim. vai cair de leite. Só que tem crianças que vão para o hospital, tem casos de Sim, óbito por causa de dente de infecção leite. dentária. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Na verdade, não é uma pergunta, para você falar pra gente. Uma viagem que você fez e aconteceu alguma coisa que de repente ficou marcada, tanto boa quanto ruim, né? Isso. Ou divertida. Conta pra gente. Deixa eu ver. Uma que eu me lembre agora, eu morava em Santa Maria. Santa Maria
não tinha aeroporto na época, hoje em dia já tem, mas a gente tinha que ir para a capital, Porto Alegre. De Santa Maria a Porto Alegre, eram 4 horas de carro, 4 horas e meia, né? E eu tinha o casamento da minha prima, aqui em Boituva, e eu ia ser madrinha, nós íamos ser padrinhos, eu e meu marido. Falamos, não, temos que ir. Daí, para estar aqui, a gente saiu de madrugada. Tinha que sair, nosso voo era 6 e pouco da manhã, tínhamos que sair de madrugada, viajar a noite inteira para dar tempo de pegar o voo. Daí fomos. E no Rio Grande do Sul é um estado muito grande, assim, grande, só que não são cidades próximas, tão povoadas igual a gente aqui em São Paulo. São Paulo a gente andou um pouquinho ali, tem tudo cidade perto, né? Lá as cidades são mais longes umas da outra. Posto de noite de gasolina 24 horas praticamente não existe, só chegando na grande Porto Alegre ali. E fomos de carro, saímos de carro, indo viajando. Meu marido passou, caiu num buraco. Estourou um pneu. Tudo acontece quando a gente tá com pressa, né? Trocou o pneu, tinha o step, trocou, beleza. Seguimos viagem. Anda mais 1 quilômetro, percebeu que ele caiu no mesmo buraco, as 2 rodas. Estourou 2 pneus. Não tem 2 step no carro. Para. Eu cheguei a estourar 3 pneus em Meu Piracicaba. Achei que a gente que era azarado, né? Olha. Eu e a Kátia. E a gente, numa chuva, a gente não sabia se ria ou se chorava de ter estourado 3 pneus, sem dinheiro e tendo que chamar borracheiro. Então, né? E lá não tem borracheiro 24 horas, tudo. Vai ligar pro guincho, segura o guincho, né? O celular não pega. Daí eu fiquei no carro sozinha, naquela escuridão. Ele foi andando, tentando pegar sinal. Chamou o guincho. Guincho, com medo de vir, porque de madrugada, naquele local. Daí vai, liga, veio. Chegamos no aeroporto de Guincho. Deixamos o carro. Meu Deus. Chegamos lá com o Guincho Abafando, descarregando. né? Sim, lá na parte do aeroporto, Salgado Filho. Deixamos o carro lá, viemos para a festa. Quando estava aqui, tá beleza, né? E para voltar. Resolveu o problema do carro para poder chegar em Santa Maria. Mas graças a Deus deu tudo certo, tudo. Mas, quando a gente tá com pressa, parece que tudo acontece, Não, né? eu tinha acabado de casar e eu chamava Mariana Thaís Primo Nogueira. E daí eu pus o Rosa, para ficar bem pequenininho o nome mesmo. Aí eu marquei a passagem do avião com Rosa e não troquei meus documentos. E era a formatura de uma pessoa que eu amo de paixão, que é um primo meu, só que ele demorou 10 anos para formar, sabe? Ele foi bem rápido. Eu falava pro moço, eu posso perder qualquer formatura, menos a dele. É muito importante. Daí ele olhou, ficou com meio com dó. Tá bom, vai. Eu tenho muita sorte, porque eu só pronto, eu fui para São Paulo sem documento. Cheguei na frente do ônibus, mas moça, como que você fez sem documento? Não, eu vim de carona e agora para voltar eu tô sem já não tinha nada, porque eu tinha perdido a carta, fiquei sem a carta um tempo. Falei, ai meu Deus, mas a Deus abençoa nesse momento. Deus abençoa. Olha, eu achei que só eu era atrapalhada, hein, doutora? Não, aqui o negócio aqui o negócio já é profissional. É da família já. Se perguntar na cidade da família Primo, você vai ver várias histórias. Doutora Diana, que mensagem que você deixaria aqui para nós, para todo mundo que está nos assistindo? Então, mensagem, eu acho que assim, o que eu tento Um passar, recado. né? O que eu tento passar para o meu filho, criação do meu filho. Eu acho que educação, em cima de tudo, eu acho que é importantíssima, né? Eu acho que ninguém na vida nada sem educação. E eu tento passar valores para ele, como respeito, empatia e gratidão e honestidade. Eu acho que isso, né? Eu acho que são fundamentais na vida da gente. Com certeza. Eu acho que seria isso. E levar uma vida leve também, Leve, né? com Sim. certeza. A nossa geração Acho foi que uma geração tão pesada, né? Com Que certeza. muita cobrança. Muita. Sim. Você tinha que ser a mais bonita, a mais perfeita, a melhor, tudo, né? Tudo, com certeza. Então, esse foi o nosso segundo episódio do podcast, né? Foi um papo muito bacana, muito legal. Eu queria agradecer ao Gabriel, primeiramente, pela paciência. Porque não é. Ele enche, a gente enche depois do horário também, né? Tipo 11 horas, 11h30 da noite, você manda a foto para ele. Queria agradecer a presença da Diana, que é uma amiga muito querida, de muitos Obrigada, anos. obrigado vocês pelo convite. Estou imensamente grata em estar Né? aqui com vocês hoje.
Eu também quero agradecer, né, a doutora Mariana pelo convite, a doutora Diana, amei. Ah, deixa eu falar uma Ai, coisa, bom. você já termina. É. Você tem canal no YouTube? Não, né? Não ela tem. nem fez, então ela tem que se inscrever. É. Pra ela se inscrever no E nosso deixa o canal like. e deixar Olha, o eu já ia like. falar isso, hein? Eu vou até me posicionar aqui, deixa o like. E se inscreva no canal. A minha filha fazia tanto isso na frente do celular. Deixa seu like. Isso, deixa Se seu inscreva like. no canal. Agora continua. Agradecer mesmo pela nossa conversa. Eu tinha Prazer. dúvidas de criança, que eu com certeza quem está assistindo também tinha, e você acabou esclarecendo para nós. Espero ter ajudado. Muito, muito. Com né? certeza. Uma trajetória muito bonita aí de Sim. profissão, de pessoal também. Uma pessoa que a gente admira demais. Muito obrigada. E até a Diana. próxima. Até a próxima.